Fala galera, aqui é o professor Gilmar Martins, o seu professor de exatas. E hoje, pessoal, nós vamos dar sequência a equilíbrio químico. Pessoal, essa vai ser a 7ª aula que eu gravo para vocês sobre o assunto. Na primeira aula a gente viu reação reversível, constante de concentração. Na segunda aula nós vimos reação global, constante de pressão. Na terceira aula nós vimos deslocamento de equilíbrio, tá? Seja por pressão, por concentração. E continuamos o deslocamento de equilíbrio através da temperatura na aula 4. Na aula 5 nós conhecemos o equilíbrio iônico, a constante de ionização, constante de acidez, constante de basicidade. Na aula passada, a aula 6, nós aprendemos a trabalhar com pKa e pKb. Tá? E eu fiz uma mini aula com vocês sobre logaritmo, que vai servir bastante para vocês, inclusive nessa aula. Então, pessoal, não percam tempo, assistam às aulas anteriores, quem não assistiu, bastante importante para vocês estarem dominando o conteúdo. E peço também, quem não se inscreveu no canal, tem um botãozão vermelho ali embaixo, se inscrevam no canal, acione o sino da notificação, deem um joinha no vídeo, ajude esse projeto, tá? Porque tem total objetivo ajudar vocês aí na compreensão de exatas. Pessoal, a constante da água é chamada de Kw. E eu tenho certeza que quem assistiu às últimas aulas não está assustado com a quantidade de constante que nós estamos vendo em deslocamento de equilíbrio. Até agora nós vimos o Kc, o Kp, o Ki, o Ka, o Kb e agora a gente vai ver o Kw, tá joia? Pessoal, o Kw é a constante da água e na aula passada também eu abordei uma convenção antiga e uma convenção moderna da dissociação da água, tá? Na convenção antiga, a água, ela se dissocia em H+ e OH-. Já na convenção moderna, utiliza-se 2 mols de água para dar 1 mol de hidrônio e 1 mol de hidroxila OH-. Tá joia, pessoal? Bom, escrevendo Kc em ambos os casos, nós temos que o Kc na convenção antiga é concentração de H+ vezes concentração de OH-. Já o Kc na convenção moderna seria a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Repito, quem assistiu às últimas aulas, tá vendo aí que até agora eu não falei absolutamente nenhuma novidade. Tá joia? Pessoal, apesar de ser mais uma constante, o tal do Kw, quero lhes dizer que o Kw nada mais, nada menos é do que o próprio Kc, assim como o Ki também é do Kc, ou seja, uma constante de concentração. E por que o W, professor? Por causa de water, que é a água em inglês. Então o W não tem nada demais, é só o Kc, é uma forma de chamar, tá joia? Essa constante da água. Pessoal, a 25 graus Celsius e 1 atm, nós temos que o Kw é 10 a menos 14, tá beleza? E o que significa isso, professor? Significa que se a concentração de Kw é 10 a menos 14, tá? E a concentração de Kw é igual à concentração de Kc, que é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-, e a gente pode verificar que é 1 mol para cada, o equilíbrio aqui se dá em 1 mol para cada, então eu posso dizer que lá no final eu vou ter M, tá, de concentração de H+ e M de OH-, tendo em vista que a relação é 1 para 1. Então M ao quadrado, tá, vai ser igual a 10 a menos 14, logo o M, que é igual à concentração de H+, que é igual à concentração de OH-, é 10 a menos 7. Pessoal, sem mistério nenhum, tá? A gente acabou de verificar que para a água pura, tá? Somente a água, nós temos que a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, que é igual a 10 a menos 7. Então, pessoal, qualquer copo de água que vocês coloquem, obviamente a gente não trabalha nunca com água pura no nosso dia a dia, mas qualquer água pura, tá? A gente vai ter
a água se dissociando em concentrações minúsculas, tá? Em concentração de H+ e OH- igual a 10 a menos 7. Se você botar esse 10 a menos 7 em forma decimal aí, ia dar 0,0000000, até me perdi ali, mas ia dar, tá, 7 casas decimais, tá joia? Então a concentração muito baixa, tá? Mas não deixa de dissociar um pouquinho essa água, tá beleza, pessoal? Bom, por outro lado, se a gente não tiver com água pura, a gente tiver uma solução ácida, ou seja, a quantidade de íons H+ sobressaindo, tá? Então a gente vai ter uma concentração de H+ maior do que OH-. E pensando também numa solução básica, a gente teria uma solução de H+ menor, perdão, uma concentração de H+ menor do que uma concentração de quê, pessoal? De OH-. Pessoal, dito isso, eu quero entrar com vocês em pH e pOH, tá? Algo bem recorrente, principalmente pH em biologia e em outras áreas, tá joia? E eu queria lembrar que na aula passada a gente definiu o pKa e o pKb como menos log de Ka e menos log de Kb. Então, dito isso, eu pergunto para vocês, o que seria então, tá, intuitivamente, o pH e o pOH? Então, pessoal, o pH e o pOH vai ser, tá, a mesma linha de raciocínio. O pH vai ser menos o log da concentração de H+, e o pOH vai ser igual ao menos log da concentração de OH-. Tá? Eu quero lembrar para vocês que na aula passada a gente trabalhou com log, tá? Eu fiz uma mini aula ali de poucos segundos ali, tá? De como se trabalhar com log, tá? Para um raciocínio mais matemático. Na oportunidade, visando trabalhar o Ka e o Kb, ou o pKa e o pKb. Mas vai servir aquela aula também, a aula passada, ou seja, a aula 6, vai servir também para pH, pOH, pois ambos também trabalham com log, pessoal. Então não deixem de assistir a aula passada. Pessoal, vem comigo aqui, ó. Se eu tenho que Kw é igual a concentração de H+ vezes a concentração de OH-, e isso aí dá 10 a menos 14, eu posso colocar log aqui dos dois lados da equação, que não vai alterar a equação. Então coloquei aqui, ó, log de H+, concentração de H+ vezes concentração de OH-, vai ser igual a log de 10 a menos 14, tá? E aí eu preciso do conhecimento de vocês de log, que eu vou repetir, trabalhei na aula passada, tá? O log do produto vai ser a soma dos logs. Então isso aqui vai ser log de H+ mais o log de OH-. E o log de 10 a menos 14, pessoal, vai ser menos 14 log de 10, só que log de 10 é 1. Então isso aqui dá menos 14. Bom, dito isso, a gente pega a definição aqui, ó, que log pH é menos log de H+. Então log de H+ vai ser menos pH. E o pOH é menos log de OH-. Então log de OH- vai ser menos o pOH. Isso aqui vai ser igual a menos o 14, e a gente chega à fórmula na qual diz que pH mais o pOH é igual a 14. Pessoal, utilizando o mesmo raciocínio da aula passada para pKa e para pKb, tá? Eu não vou me estender muito para a aula não se prolongar. Eu tenho que, quanto maior a concentração de H+, tá, menor vai ser o pH. Tá joia? Então, entenda-se como ser maior a concentração de pH, perdão, maior a concentração de H+, como a gente está trabalhando com um meio ácido. Então, maior concentração de H+, estamos trabalhando com meio ácido, seria menor a concentração de pH. Então, pessoal, por isso é que nessa figura aqui, ó, a gente coloca a faixa, tá, de início de pH como um meio ácido, porque quanto menor o valor de pH, maior a concentração de H+. E por outro lado, quanto menor
a concentração de H+, maior vai ser o valor de pH. Então, menor a concentração de H+, a gente está trabalhando no meio básico. Pensamento inverso aqui para o pOH, tá joia? Então, quanto maior a concentração de H+, tá? Menor vai ser o pOH. Então, a gente vai estar trabalhando num meio ácido, tá joia? Por outro lado, quanto menor, tá? O pOH, tá? Maior vai ser a concentração de OH-. E é por isso que aqui é o meio básico. E se pH mais pOH dá 14, então a gente vai ter sempre alguma coisa complementar aqui, ó. Se pH dá 0, pOH dá 14. 0 mais 14, tá? Dá 14. Se pH for 1, pOH vai ser 13. E assim por diante, a gente vai estar sempre trabalhando no meio complementar. Eu quero lembrar para vocês, tá, que no meio neutro, tá, a concentração de OH- vai ser igual à concentração de H+, que vai ser igual a 10 a menos 7. Ou seja, o pH e o pOH vai ser igual a 7. E por isso aqui a gente está trabalhando com o meio neutro. Pessoal, então, a seta para a esquerda. O nosso acidez está aumentando, o pH está diminuindo, tá joia? Enquanto o nosso pOH está num valor maior. E na seta para a direita, tá? A nossa basicidade está aumentando, ou seja, o nosso pH também está aumentando, já o nosso pOH está diminuindo. Então, pessoal, vocês vão ter que estar sempre trabalhando com a linha de raciocínio inversa de pH e pOH com relação à concentração de H+ e concentração de OH-, que é basicamente ali o que define a questão da acidez ou da basicidade. Pessoal, então, ficamos por aqui nessa aula. Revisem os conceitos pH, pOH, tá? Tenho certeza que vocês têm tudo para ir bem na prova de vocês, mas vocês precisam acompanhar os vídeos, tá? Os vídeos de forma simples ali e bastante didática. Eu vou passar todo o conteúdo de exatas para vocês. Então não deixem de se inscrever no canal, não deixem de acionar o sino da notificação, não deixem de colocar alguma contribuição no comentário, porque isso aí é muito importante para o canal. Tá joia, pessoal? Então, estamos ficando por aqui e eu fui!